Jesus é negro. Por que nós afirmamos isso? Porque não era comum encontrar pessoas brancas na Palestina, onde Jesus cresceu. Porque o menino Jesus, segundo a memória do Evangelho, foi levado em fuga para o Egito pelos seus pais, fugindo da perseguição do rei Herodes, justamente para aumentar as suas chances de não ser percebido. Se Jesus fosse branco, de olhos claros, não seria para o Egito que seus pais o levariam. Seria como tentar esconder uma criança suíça numa escola nigeriana. Porque com a expansão marítima europeia, a colonização e a escravidão, a imagem de um Jesus branco era muito conveniente para tentar justificar o discurso da inferioridade dos negros africanos e dos indígenas. Porque um Jesus afro-asiático seria, no mínimo, um incômodo, um constrangimento para o branco europeu colonizador e para os escravocratas da América, todos cristãos. Porque um Jesus negro que se junta aos oprimidos seria uma ameaça ao poder, inclusive o poder da igreja na Europa. Porque a forma de Jesus ensinar era tipicamente africana, mais distante da forma conceitual europeia. As parábolas, as histórias contadas por Jesus, eram exemplos de narrativas, histórias africanas usadas para ensinar. Portanto, Jesus está mais próximo dos giriões africanos, contadores de histórias, do que dos sábios gregos. Porque o lugar branco sempre foi naturalizado. Então causa um desconforto enorme a simples suposição que Jesus não teria uma imagem considerada padrão, ou seja, sempre branca. Porque um Jesus branco sempre foi comum, mas um Jesus negro é tido como ideológico, forçação de barra. Um Jesus branco nunca precisou ser explicado ou provado. Porque foi a descoberta que Jesus é negro que animou nossos irmãos e nossas irmãs da Igreja Negra do Sul racista dos Estados Unidos a lutar contra a escravidão e por direitos iguais. Porque é essa mesma fé que nos anima hoje a lutar contra o racismo em nosso país. Porque Jesus viveu na periferia, área colonizada, militarizada, com a presença constante dos caveirões romanos. Porque o menino Jesus, também segundo a memória do Evangelho, da Bíblia, sobreviveu a um massacre contra os meninos, operado pelo próprio Estado. Poder crescer já foi uma bênção. Porque Jesus disse que nós o encontraríamos nos corpos vítimas de violação. Gente que está presa, torturada, que não tem um teto para morar, que vê um pedação de terra lindo, pronto para plantar, mas antes tem uma cerca impedindo de entrar. Gente que está nas filas dos hospitais públicos, podendo morrer a qualquer momento. Gente que vive sob a ameaça da violência. Gente que vive sendo esculachada pelo patrão. Gente que teve a sua terra saqueada, sua memória desrespeitada, em nome do progresso da civilização. Porque Jesus teve um corpo sob suspeita, desconfiança, ameaça permanente. Porque Jesus foi um resistente. Historicamente, teologicamente, Jesus é negro. E afirmar que Jesus é negro não significa criar um discurso contra os brancos, mas quer dizer que Jesus assume esse lugar, essa luta, essa resistência dos oprimidos contra os privilégios e as injustiças, até que finalmente sejamos todos e todas iguais em nossos direitos, respeitados e respeitadas em nossas diferenças.